Domingo passado nós começamos uma série de 5 mensagens sobre a parábola do filho pródigo, chamado a rainha das parábolas. E vamos continuar hoje e lendo novamente a introdução da história que está em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Certo homem, começa assim a história, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou ao serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Domingo passado nós vimos a fuga, ele foi embora de casa. Hoje vamos ver a fome. Fuga, fome, fé, festa e fúria. Ó Deus, Senhor nosso, rogamos que o Teu Espírito possa nos apresentar a Tua verdade tal como ela é, e não tal como gostaríamos que ela fosse. Em nome de Cristo, amém. Li a história de um pastor que foi colocar a sua filhinha de 4 anos para dormir, e antes, enquanto ela não dormia, ele contou para ela, aliás, ele leu para ela a história do filho pródigo, essa história que você conhece muito bem. E depois ele diz assim, olha, li para ela a história do filho pródigo, discutimos como o jovem tinha apanhado a sua herança e saído de casa, divertindo-se até não mais ter nada, dinheiro nenhum. Finalmente, quando ele não tinha nada nem para comer, a não ser a comida de porcos, ele foi para a casa do seu pai, resolveu voltar para casa, e o seu pai o recebeu de volta. Quando terminamos a história, perguntei à minha filha o que ela tinha aprendido. Depois de pensar um pouco, ela brincou: nunca saia de casa sem o seu cartão de crédito. Parece que as crianças do nosso tempo estão vendo televisão demais, você não acha? Os 22 versículos da parábola nos oferecem um quadro de fuga, como vimos domingo passado, e consequentemente agora de fome, como vamos ver neste momento. Ele pega as suas coisas e vai para um país, diz ali, um país distante, uma terra distante. E na terra distante, no país distante, o filho insensato comeu o pão que a aventura amassou. Ele fez uma opção por aquilo que um poeta nosso, poeta Paulo Mendes Campos, chamou de trilhas trágicas. Então, ao optar por trilhas trágicas, esse filho acabou na miséria. Como pregador, eu preciso lembrar a você que você é livre para viver junto do Pai ou para viver longe do Pai. Você tem essa liberdade que o próprio Pai deu a você. No entanto, preciso também lembrar a você que a opção de viver longe, a opção de viver no país distante, também significa que você pode viver passando fome. Passando fome. Então, nesta noite, eu queria lembrar a você que longe do Pai, 3 coisas. Longe do Pai, o filho tem fome de pão, fome de parceria e fome de propósito. Vejamos um por um desses pontos. Longe do Pai,
o filho tem fome de pão. Lembremos que ele chegou àquela terra com o bolso cheio de dinheiro, pegou a herança toda, desembarcou naquela terra super bem de vida. E, como diz um ditado, dinheiro na bolsa, amigos na praça. Dinheiro na bolsa, amigos na praça. E ele tinha muitos. Mas à medida que o dinheiro foi saindo e não havia reposição, é claro que um dia esse dinheiro teria que acabar. E para piorar as coisas, faltava comida na mesa dele, mas não só na mesa dele, faltava comida naquela terra toda. Aquele país estava atravessando um período muito difícil, um período que José chamará lá em Gênesis de período de vacas magras, conforme o sonho de Faraó. Você já passou fome na sua vida? Talvez você não saiba nem do que eu estou falando, porque não passou fome. A questão da fome no mundo hoje é uma das questões mais sérias. Há muita gente, mesmo em nossa terra, mesmo no Brasil, dormindo com fome. E Jesus contou que para piorar as coisas, além da fome, havia esse detalhe aqui no final do versículo 16: ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Meus amigos, a terra distante é a terra do cão. E na terra do cão é assim, é cada um para si, e todos contra todos, todos contra todos. Se faltar pão na terra do cão, o jeito vai ser cuidar de porcos. A opção pelo pecado é tão infeliz, porque, além de tudo, o pecado tira o pão ao trabalhador. Jesus ensinou que nós devemos, a oração do Pai Nosso, orar pelo pão nosso de cada dia. E é muito importante que nós reconheçamos que o pão que temos em nossa mesa não veio dos nossos esforços, mas veio de Deus. Veio de Deus, inclusive o pão espiritual também. Por quê? Segundo Deuteronômio 8:3, que Jesus vai citar quase literalmente em Mateus 4:4, o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Então, este filho, longe da casa do pai, passou fome, fome de pão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, longe do pai, o filho tem fome de parceria. Por que será que ele tinha tantos amigos antes? Fácil de lembrar, né? Fácil de responder. Porque tinha muitos amigos, porque o homem, nós somos seres gregários, nós gostamos de estar uns com os outros, faz parte da nossa natureza, Deus nos fez assim. Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então os amigos, assim como a família também, os amigos são uma providência de Deus, quando eles nos incentivam a viver uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Mas será que todo mundo serve para ser amigo da gente? Pergunta que eu deixo aí para você que é adolescente, para você que é jovem: será que todos os seus amigos da sua idade, vizinhos ou da escola, será que todos eles podem e devem ser seus amigos? Ou será que a gente não precisa ser mais cauteloso na seleção dos nossos amigos? Olha essa pesquisa aqui, olha, uma reportagem. Bebês de até 6 meses de idade, 6 meses, já são capazes de separar
pessoas que ajudam os outros das pessoas que atrapalham, das pessoas que atrapalham os outros, de acordo com um estudo norte-americano. E, como esperado, os bebês preferem ficar mais perto das pessoas que eles consideram boazinhas. Se fosse uma mãe ou um pai dizendo isso, você provavelmente não levaria a sério. Mas a verdade é que os pequenos, os bebês, têm muito mais traquejo social do que a maioria das pessoas imagina. A pesquisadora Kylie Hamlin, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, comprova isso usando apenas um teatro de bonecos. Olha só, a cientista verificou que mesmo crianças muito pequenas, entre 6 meses e 10 meses de idade, ou seja, crianças com menos de 1 ano, elas conseguem julgar a bondade alheia, mesmo em situações que não tenham nada a ver com elas. Por exemplo, depois da apresentação dos bonecos, apresentação aqui, né, no palco, bonecos, boneco bom, sorridente, feliz, e boneco ruim, né, mal encarado, querendo o mal de todo mundo. Então, depois da apresentação dos bonecos, as crianças mostraram muito mais carinho pelos personagens bonzinhos do que pelos malvados, ou mesmo do que pelos que mantiveram a neutralidade, personagens neutros. A descoberta indica que nossa capacidade de avaliar os outros está embutida na nossa natureza, por ser essencial para a nossa sobrevivência. Tem pesquisa para tudo, né? Isso que eu acho interessante, olha só. Então é curioso, eu acho muito curioso que os bebês de menos de 1 ano já saibam quem é amigo e quem não é. E eu fico admirado porque há alguns adultos falte esse discernimento. Se o filho pródigo, o personagem principal desta parábola, o protagonista dessa parábola, se ele lesse o livro de Provérbios, ele saberia lidar melhor com os seus amigos, porque lá diz, Provérbios 19:6, muitos, estou lendo aqui na nova versão transformadora, muitos buscam o favor de quem governa, todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Olha como nós somos seres feiosos, né? Muitos buscam o favor de quem governa. Já viu, né? Já viu a reportagem, né? A autoridade falando e aquele monte de sujeito aqui do lado, mesmo de paletó e gravata, tudo bajulando, tudo querendo aparecer na televisão. É uma coisa triste. Provérbio 19:6, muitos buscam o favor de quem governa, todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Agora, o que acontece quando os presentes acabam? Aí é que está o problema. Quando os presentes acabam, os amigos se fazem ausentes, né? Porque os presentes acabaram. Então os falsos amigos debandam, desaparecem, despedem-se. Foi por isso que alguém disse com extrema propriedade: para saber quantos amigos você tem, quantidade, para saber quantos amigos você tem, dê uma festa. Mas para saber a qualidade deles, fique doente. E ninguém lhe dava nada. Aqui está alguém doente, digamos assim, doente socialmente, doente economicamente,
vai ficar doente fisicamente, porque sem comida como é que vai ser? E ninguém lhe dava nada. Ninguém? E para onde foram aqueles amigos todos? Irmãos, aquele jovem desconhecia este lado sombrio da vida. Ele não sabia que o mundo cão é regido pela lei da selva. É cada um para si e a infelicidade para todos. Enquanto ele tinha dinheiro, os amigos estavam ali paparicando, estavam por perto. Até porque Provérbios 19:4, nova versão transformadora, a riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. Jesus falando aqui, a pobreza desse rapaz agora afastou todos os seus amigos, ninguém lhe dava nada. Não é preciso fazer, não é preciso fazer força para imaginar por que é que o rico tem muitos amigos e o pobre não tem. O filho pródigo conheceu na carne a verdade deste Provérbios 19:4. O pobre tem apenas um amigo, que ainda assim poderá abandoná-lo. Provérbios 14:20. O pobre é odiado até pelo vizinho. Coitado do pobre, né? É odiado até pelo vizinho. Mas o rico tem muitos amigos. Pegue a agenda, pegue o celular do rico. Você não vai nem conseguir digitar, mexer ali, porque é tão complicado, só ele que sabe. Mas a agenda do rico está cheia de nomes importantes. Gente da alta classe social, gente do governo, gente da elite, madames, cheio de madames. Ninguém lhe dava nada, mas conseguiu finalmente um emprego, se é que a isso pudermos chamar de emprego. Foi fazer o quê? Cuidar de porcos. Muitos judeus, ouvindo essa parábola, muitos judeus prefeririam morrer de fome a cuidar de porcos. Ao lado dos porcos agora, este rapaz estava em péssima companhia. Esqueceram de dizer a ele que a terra distante também era o território da solidão. Abraço, não tem abraço, ninguém lhe dava nada. Ombro solidário, ninguém lhe dava nada. Palavra amiga, ninguém lhe dava nada. Não se ouve falar em nada disso na terra distante. É a casa do Pai que nos propicia essas bênçãos. E nós temos na terra, Jesus deixou na terra um pedaço da casa do Pai, chama-se igreja, não é templo, estou falando igreja, a igreja do Senhor, o povo do Senhor. Ela é o espaço do abraço, do ombro oferecido, no bom sentido, e da mão estendida, da santa solidariedade. Longe do Pai, o filho tem fome de pão, tem fome de parceria, ninguém lhe dava nada. Longe do Pai, o filho, em terceiro lugar, tem fome de propósito. Já contei, gosto demais dessa história, se eu pudesse contá-la ia todos os dias. A história de um jovem que se considerava revolucionário, ele queria derrubar o governo, fosse porque fosse, com arma na mão, metralhando o palácio, enfim. Para o governo ele não passava de um terrorista, e por isso ele precisava ser contido, e foi o que aconteceu. Ele foi preso, e depois de preso ele foi julgado e condenado à execução
em praça pública. E quando chegou o dia da execução, os atiradores estão apontando as armas para ele, e eles perguntam se ele quer dizer alguma coisa, suas últimas palavras, pode dizer. E ele respondeu com uma declaração breve e uma pergunta inquietante. Ele disse: eu sei por que estou morrendo. Morro por um ideal. E vocês? Por que estão vivendo? E vocês? Por que estão vivendo? Penso, meus amigos, que além de inquietante, esta pergunta é muito pertinente. Você e eu temos que saber por que estamos vivendo. Alguns de nós estão vivendo apenas por dinheiro, só para ganhar e acumular riquezas. Outros estão vivendo apenas pelo prazer da carne, outros pela fama, outros para matar. A grande maioria simplesmente não tem a menor ideia por que está vivendo. Se você está entre essa grande maioria, eu tenho então uma sugestão para você. Que tal colocar um propósito na sua vida? Um propósito que justifique a sua vida, que justifique os seus atos, que justifique as suas opções. Um propósito parecido com aquele que Paulo recomendou aos crentes de Corinto. Vou ler 1 Coríntios 10, 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer propósito melhor? Viver para a glória de Deus. Na verdade, isso nem é uma sugestão, é uma ordem, está no imperativo. Fazei tudo para a glória de Deus. Aquele jovem ao qual ninguém dava nada, aquele jovem estava envelhecendo sem futuro, sem perspectiva, vivendo uma vida paupérrima de significação. Como diria, ou como escreveria Gustave Flaubert em Madame Bovary, o futuro era um corredor escuro, cujo fundo tinha uma porta fechada. O futuro era um corredor escuro, ao fundo do qual havia uma porta trancada. Esse era o futuro desse rapaz. Ia morrer ali, não tinha saída. Mas domingo que vem vamos ver a saída que ele encontrou. Mas hoje eu queria pensar que pão, parceria e propósito são três coisas, são três realidades que a gente pode encontrar ainda aqui mesmo, neste mundo. Eu conheço um lugar onde estas três fomes são supridas. É um lugar chamado igreja, igreja do Senhor Jesus. E Jesus dirá aos seus discípulos: tive fome. Ele está com fome, ninguém lhe dá nada, mas Jesus disse: tive fome e me destes de comer, porque na casa do Senhor é assim. Ninguém precisa passar fome, uns alimentam os outros e todos são alimentados pelo pão do céu. Queria terminar com uma história que eu recebi há alguns anos já, mas uma história que eu gostei demais, achei o desfecho, o final muito surpreendente. Diz assim: havia um homem muito rico, era uma vez um homem muito rico, possuía muitos bens, portanto, uma grande fazenda, muito gado, vários empregados ao seu serviço, mas tinha só um filho, um único herdeiro, que ao contrário do pai, não gostava de trabalho e nem gostava de compromissos. Conhece alguém assim?
não precisa mencionar, ore por ele. O único filho, o único herdeiro, não gostava de trabalhar e não gostava de compromissos. O que ele mais gostava de fazer era festa e mais festa, estar com os amigos e principalmente ser bajulado por eles. Seu pai, esperto, sábio, sempre lembrando, advertindo: olha, seus amigos só estão do teu lado por causa do teu dinheiro. Se alguma vez você precisar deles, você está perdido. Os conselhos do pai entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Ele não ligava. Um dia, o velho pai, já avançado na idade, disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro, local para guardar alimento, um pequeno celeiro, e dentro dele, o próprio pai fez uma forca, e junto a ela uma placa com os seguintes dizeres, por isso que eu disse que a história é meio estranha, com os seguintes dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai. Colocou a plaquinha lá, a forca e a plaquinha do lado, para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai. Mais tarde chamou o filho até o celeiro, mostrou para ele tudo e disse: meu filho, eu já estou velho, e quando eu partir, você tomará conta de tudo o que é meu, e eu já sei qual vai ser o seu futuro. Já estou vendo, você vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados, você vai gastar todo o dinheiro com os seus amigos, irá vender os animais, os bens para se sustentar, e quando não tiver mais dinheiro, seus amigos vão se afastar de você. E quando você não tiver mais nada, você vai se arrepender amargamente de não me ter dado ouvidos. E foi por isso que eu construí esta forca. Sim, esta forca para você. Ela é para você. Eu quero que você me prometa. Olha que metodologia original do pai. Quero que você me prometa que se acontecer o que eu disse, você virá aqui e se enforcará aqui, tá bom? Combinado? O jovem riu, achou aquilo tudo um absurdo, o velho tá avariando, não é possível. Mas para não contrariar o pai, tá bom, prometeu que jamais aquilo tudo ia acontecer, que nada. O tempo passou, o pai morreu e o filho tomou conta de tudo. Mas justamente assim como o pai havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os seus bens, perdeu os amigos, perdeu a própria dignidade, ficou a ver navios, sem nada. E aí bateu aquele desespero, aí bateu aquela aflição, e ele começou a refletir sobre a sua vida, talvez pela primeira vez na vida, e viu que havia sido um tolo, e ele se lembrou do seu pai, começou a chorar, e soluçar e dizer: ah, meu pai, se eu tivesse ouvido os teus conselhos, mas agora é tarde demais. Pesaroso, o jovem se levantou os olhos e viu o pequeno celeiro lá, era a única coisa que lhe restava, e a passos lentos se dirigiu até lá, e entrando, deu de cara com aquela forca, viu a forca e a plaquinha empoeirada, e ele então confessou: eu nunca segui as palavras do meu pai, não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos desta vez vou fazer a vontade dele, vou cumprir a minha promessa, não me resta mais nada.
Então, subiu nos degraus, colocou aquela corda, a forca, no pescoço e disse: "Ah, se eu tivesse uma nova chance!" E pulou. E pulou. Então ele sentiu por um instante a corda apertar um pouco a sua garganta, mas o pai fez um artifício. O braço da forca era oco e quebrou-se facilmente. O rapaz caiu no chão. Caiu no chão. E sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas, diamante, porque a forca estava cheia de pedras preciosas, e um bilhete que dizia o seguinte: "Essa é a sua nova chance. Eu te amo. Seu pai." Oremos. Muito obrigado a Deus, porque Tu nos amas e nos dás não apenas uma chance, mas tantas. Ajuda-nos a não desperdiçá-las, mas viver de acordo com os Teus propósitos, com os Teus princípios, com a Tua palavra, com a Tua pessoa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.